Provérbios 10, versículo 7, diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Vou repetir. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Alguma versão diz diferente? Está todo assim, né? A minha fala diferente. Como está, irmão? Os bons serão lembrados como um abismo, porém os maus logo serão esquecidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, há pouco tempo atrás terminamos de pregar no Salmo 33, né? Foi uma pregação em sequência, no número 33 de Salmos. Eu orei a Deus para Ele me dar uma nova série para meditarmos e seguirmos em sequência, meditando, porque assim a gente aprende mais e podemos juntos meditar verso por verso na palavra de Deus, sem deixar nada para trás. E diante dessa oração, eu analisei vários textos e escolhi Provérbios capítulo 10 e capítulo 11 para começarmos a meditar nesses dias que virão. Provérbios é um livro maravilhoso, escrito para nos dar sabedoria prática em como devemos viver nessa terra, como devemos falar, como devemos agir, como devemos pensar. Até mesmo com o nosso coração devemos ter cuidado. Salomão foi psicólogo, sociólogo, biólogo, teólogo. Em todas as áreas do conviver humano, Salomão teve influência. E um dos seus principais conselhos, ele diz: cuidado com o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Muito cuidado com o seu coração. Esse é um conselho, lá no capítulo 4, versículo 23, que é tão importante hoje. As pessoas cuidam da vaca, as pessoas cuidam do cachorro, cuidam do gato, mas cuidam um pouco do seu coração. Quando você olha para o animal e tem algo nele, um vírus, um berno, alguma coisa, um verme ali na sua pele, quando o pelo do gato está cheio ali de carrapicho, a gente vai lá com todo cuidado e limpa o gato, limpa o animal, cura o animal, vacina. Mas às vezes o nosso coração está cheio de tantas coisas e a gente não cuida dele. Tomamos cuidado com as pessoas que entram na nossa casa. Quem a gente leva para dentro da nossa casa, a gente tem cuidado com isso. Às vezes a gente chega lá, tem um cachorro lá fora e fala assim: ó, o cachorro é da porta para lá. Há poucos dias atrás, conversando com o Chico Vitalino, eu descobri uma coisa importante. Acredito que os irmãos já sabiam sobre ele. É que o Chico não é que ele não gosta de cachorro. Ele não gosta de cachorro dentro de casa. É porque ele preza pela limpeza. O que ele não gosta não é de animal, ele não gosta de sujeira. Ele preza pela limpeza da sua casa. Ele deixa o cachorro lá fora, o gato lá fora, principalmente se for em época chuvosa, e o cachorro está sujo de lama. E todos nós gostamos da casa limpa, e por isso não deixamos bichos com pés sujos dentro de casa, subir na cama, rolar de um lado para o outro. Mas às vezes, quantos animais sujos entram dentro do nosso coração? Fechamos a porta da nossa casa para aquilo que não gostamos, mas não fechamos a porta do nosso coração. Às vezes o vizinho falou algo de nós, e aquilo entra no nosso coração e fica lá. E isso vai gerando amargura, vai gerando decepção. Palavras do pai ditas na infância, que ainda nos atemorizam, que ainda nos colocam debaixo do jugo. Coisas que aconteceram conosco há anos atrás, e ainda nos prejudicam. Quantas coisas ruins, irmãos, está habitando dentro do nosso coração. E o conselho de Salomão é: cuidado com o que entra no seu coração, porque dele procede as saídas da vida. É do seu coração que procedem as palavras, que procedem os pensamentos, que procedem os sentimentos. E se você deixar coisa ruim entrar dentro do seu coração, suas palavras serão ruins, seus pensamentos serão ruins e seus sentimentos serão ruins. Então, muito cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Imagina você, a fonte de água que abastece sua casa.
e você vai tomar um copo de água da torneira, que vem da fonte, e a água cristalina, boa, chega a ser doce. Aí um dia você vai tomar a água está com gosto estranho, um cheiro estranho. Quando você vai subir na fonte da água, quando você olha lá, tem um animal morto dentro da fonte, que prejudica todo o curso da água. Para você tomar uma água limpa da torneira, você tem que tirar o animal morto da fonte, porque um animal morto dentro da fonte prejudica tudo, todo o curso do rio, da água, do córrego, da mangueira, até chegar na sua torneira. E o nosso coração é a fonte, irmãos, da nossa vida. E às vezes nossas palavras estão desgostosas, porque a fonte está ruim. Às vezes nossos pensamentos nos incomodam, porque a fonte está ruim. Às vezes nossas atitudes estão contrárias à palavra de Deus, porque o coração está doente. Devemos tomar cuidado com o nosso coração. Salomão, então, ele se destaca como um psicólogo do mais alto grau que existe. Se nós seguirmos o seu conselho de guardarmos o nosso coração, a gente vai ter palavras boas, pensamentos bons e atitudes melhores ainda. Então, irmão, diante de tanta sabedoria expressa num único livro, eu tirei aqui alguns princípios de Provérbios capítulo 10 para a nossa vida. Aprendemos aqui no versículo 7 que o justo, ele permanece vivo mesmo depois da morte. E o morto, numa melhor tradução da palavra, que apodrece, ou a palavra esquecido, é que gera de certa forma repugnância. A memória do justo é como perfume para aquele que lembra. Quando você lembra de alguém que foi justo, que foi íntegro, quando você lembra daquela pessoa, é como se fosse um bom perfume pregado na roupa. Você sente o aroma. Mas o ímpio, por isso que fala que a memória do ímpio apodrece. A memória do ímpio traz repugnância. É como se fosse o fedor de uma carniça, o fedor de um animal morto. Quando você sente repugnância, você quer distância. As memórias são eternizadas, para o bem ou para o mal. Irmãos, diz um sábio romano, chamado Cícero, que os homens valentes que morrem permanecem na memória dos vivos. Eles ainda vivem aqui, ainda vivem no nosso coração, ainda vivem no nosso sentimento, na nossa mente. A gente tem lembranças, tem uma memória. Mas o sábio romano, ele não foi tão longe quanto o profeta Malaquias, porque o profeta Malaquias vai além e diz que o justo, ele não só permanece na nossa memória, mas ele permanece na memória do Senhor. Porque a Bíblia diz em Malaquias que Deus faz um memorial para o justo, e diante de Deus todas as suas obras estão ali descritas e relatadas. Então permanecemos na memória do Senhor. Mas o texto sagrado ainda vai além, porque não somente vivemos na memória dos vivos, não somente na memória do Senhor, mas permanecemos vivos eternamente depois da morte, no paraíso com o Senhor. Não somente na memória, mas a nossa alma permanece além do túmulo. Então, o texto aqui diz que a memória do justo permanecerá, mas a memória do ímpio apodrecerá. Mas Salomão foi tão sábio que ele falou que para nós deixarmos um legado eterno, precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Para você deixar um legado eterno, você precisa seguir o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria te trará uma vida íntegra, uma vida próspera, uma vida abençoada, mas também uma vida eterna. E ele começa assim no versículo 1. Glória a Deus. No versículo 1 do capítulo 10, Salomão diz assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Salomão coloca como berço de um bom legado uma casa.
O início de um bom legado é a família. Para o homem deixar seu nome na história, dependerá do lar que ele foi criado. Um bom lar, uma boa casa, uma boa família, gerará um homem que deixará um legado para a história. Gerará um legado. Salomão, ele diz, o filho sábio, é esse filho sábio que viverá uma vida justa e que permanecerá na memória dos vivos. Mas também tem aqui o filho louco, que é a tristeza da sua mãe. Esse filho louco viverá uma vida desregrada, longe da palavra de Deus, e que será podridão na memória dos vivos. Por isso, a história começa bem lá atrás. Não foi à toa que alguém disse certa vez que o fruto não cai longe da árvore? O fruto não cai longe da árvore. São pequenos começos, irmãos, que geram grandes resultados. Foi um homem morrendo na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, com 12 discípulos apenas, medrosos, mas depois foram cheios do Espírito Santo. Um pequeno começo, mas que hoje tem milhões e milhões de pessoas que o adoram, que o temem e que o respeitam. Não somente isso, porque se as mulheres hoje podem sentar na mesa para comer, se as mulheres hoje têm o direito de votar, de opinar, foi porque um homem morreu lá na cruz do Calvário. E depois de morto e ressuscitado, chamou um homem chamado apóstolo Paulo. E este homem escreveu uma pequena carta lá para a igreja de Gálatas. E nessa carta ele escreveu: no Senhor não há homem nem mulher, todos são importantes diante do Senhor. Trouxe uma dignidade para a mulher. Aquela carta trouxe a mudança no Ocidente, a mudança na Europa, a mudança na sociedade. Não somente na igreja, não somente em questões espirituais, mas em questões sociais também. Certa vez eu estava vindo de Diamantina, uma moça sentou do meu lado, e eu comecei a falar algumas coisas, e ela perguntou se eu era médium. Médium é aquela pessoa que acessa os espíritos, e conhece coisas que ninguém conhece. Eu falei, não, médium eu não sou não, eu sou pastor. Essa mulher fechou a cara, fez cara de desprezo. Eu falei, por quê? Tem algum problema com isso? Ela falou assim, tem muito problema. Eu não gosto de crente, não gosto de pastor, e eu não gosto do cristianismo. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu faço faculdade e eu sei que o cristianismo é retrógrado, o cristianismo é machista, o cristianismo é opressor. Eu falei, minha filha, você está vestido de calça, você está tendo direito de debater comigo aqui dentro desse ônibus. Vai tentar fazer isso lá no Oriente Médio. Vai lá para a religião muçulmana, onde as pessoas lá nunca ouviram falar de Cristo. Tenta debater com um homem lá. Tenta usar calça lá no Oriente Médio. Tenta votar lá, tenta opinar. Quando o seu marido começar a trazer a terceira esposa para dentro de casa, tenta falar com ele que você não concorda. No outro dia seu pescoço está pendurado lá numa estaca. Por que você pode votar? Por que você pode usar calça? Por que você pode conversar com um homem livremente? Porque Cristo morreu na cruz, e a morte dele influenciou a Europa, influenciou o Ocidente. Por isso você pode votar, porque o apóstolo Paulo falou que uma mulher era digna, porque antes de Cristo tinha até debates se mulher tinha alma ou não, se mulher era considerada humana ou não. Mas depois de Cristo, a mulher passou a ter dignidade, glória a Deus, passou a ter liberdade. Então, irmãos, um pequeno começo que trouxe grandes resultados até dentro da família, até nos laços sociais, não somente na igreja. Tem a teoria do bater de asas de uma borboleta. Alguns dizem que o bater de asas de uma borboleta aqui influencia acontecimentos do outro lado do mundo. E isso é verdade, irmãos. Essa teoria enfatiza o fato de que uma pequena coisa, um pequeno acerto, vai gerar bênçãos até 1000 gerações. Não foi isso que Deus disse no 10 mandamentos? Eu abençoo os filhos que me obedecem até a 1000 gerações. Mas aqueles que não me obedecem até a 4ª geração. Pequenos erros que vão acompanhando as gerações até o final. Abraão engravidou uma escrava.
parecia algo tão simples, e deixou ela para morrer no deserto. Mas a mulher sobreviveu, o filho sobreviveu, e hoje os descendentes daquela mulher estão mandando mísseis lá em Israel, atacando Israel. Israel veio da promessa de Sara. Para que Abraão foi desobedecer? Um pequeno erro que gerou tão grande devastação. Irmão, e aqui Salomão disse que o filho, ele aprende sabedoria com o seu pai que é sábio. O pai que é sábio transmite ao seu filho a sabedoria. O filho louco vai entristecer sua mãe no final. Lá em Provérbios 17, 21 diz: o que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Então, irmãos, o que podemos tirar disso? Devemos investir na formação espiritual de nossos filhos desde cedo. Pais devem equilibrar a instrução com o exemplo, porque diz certa vez um sábio que o filho pode tampar o ouvido para o conselho dos pais, mas jamais tampará seus olhos para o exemplo de seu pai. Um lar instruído na palavra de Deus prepara filhos para decisões sábias. É uma vida que começa no lar, onde a palavra de Deus governa, que vai gerar um homem que vai permanecer na mente dos vivos. Versículo 2: os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Aqui já começamos a pensar o que vale para ser conquistado e quais são os meios justos para conquistar o que vale. O filho, em uma casa de sabedoria, aprende a conquistar coisas boas, mas não somente isso, mas também pelos meios bons. Irmãos, o fruto da impiedade não traz nada de bom. A pessoa pode conquistar poder através do dinheiro, através do engano, mas aquele poder não vai trazer segurança. Pode conquistar a fama, mas a fama não vai trazer consolo para a sua alma, nem paz para a sua consciência. O sábio já dizia: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Você pode adquirir muitas coisas por meios injustos, mas tudo que você adquirir será para a sua própria destruição, como nós lemos aqui no capítulo 1. A prosperidade do ímpio é para a sua própria destruição. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Quantos que derrubam, que passam a perna, que enganam apenas para prosperar na vida, que desobedecem a Deus, recorrem a meios injustos, a atalhos para conquistar coisas em sua vida, irmãos, e depois sofrem tanto, e depois sofrem e sofrem. E aí o filho sábio aprende dentro de casa o que vale a pena ser conquistado e como conquistar. Porque por meios injustos não adianta nada. Não adianta nada. Teve um homem rico que destruiu seus celeiros, arrumou novos, depois de ter tantas coisas. Agora, minha alma, regala-te. Mas o fruto da impiedade para nada aproveita. Não trouxe conforto, não trouxe alegria e não trouxe paz. Ele morreu sem desfrutar de nada que sua enganação trouxe para ele. Acã roubou a capa, mas não deu tempo de ele aproveitar nada, porque logo depois ele estava sendo queimado. Provavelmente não foi instruído na palavra de Deus. Provavelmente aprendeu com seu pai ou com uma figura de pai na sua infância que o engano era o melhor caminho, que fazer escondido não tinha problema, que o problema é se os outros vissem, mas se ele fizesse escondido e ninguém visse, estava tudo bem. Mas o homem sábio, irmãos, é aquele que semeia com lágrimas, com luta, na dificuldade semeia a sua semente e entrega a Deus, e no tempo oportuno Deus lhe dá a colheita, e ele entende que o que vale não é agradar os homens, mas agradar a Deus. O que vale não é esconder dos homens, mas sim ser uma pessoa nobre e justa diante do Senhor. Quantos
que adquiriram um tesouro por meios injustos e sofreram. Mas a justiça livra da morte. O fruto da impiedade para nada aproveita, mas a justiça livra você da morte. Conta a experiência de uma pessoa, uma mulher crente, serva de Deus, servia a Deus na igreja batista, fiel a Deus, amava o Senhor, mas um dia ela foi seduzida. Ela era uma jovem, solteira, foi seduzida por um jovem rapaz que não era crente, não servia a Deus, não adorava a Deus. Foi atraída por um homem bom, por um homem sedutor, que tinha recursos, uma boa lábia, parecia bom, só não tinha Deus na vida dele. E ela caiu nos seus encantos. Abandonou a igreja, abandonou o Senhor, casou-se com esse homem. Aquele homem, como gato, escondia suas unhas, e no casamento essas unhas apareceram e se tornou um tirano, um abominável homem de Belial. A espancava seus filhos, atraía e depois abandonou por uma outra família. Os seus filhos, muitos filhos, viram isso e projetou sua raiva pelo pai para o Senhor. A raiva que eles tinham pelo seu pai, eles a projetaram no Senhor. E a maior parte daquela família se tornou ateu. Somente 2 filhas permaneceram firmes no caminho do Senhor. Todos os outros seguiram o caminho da morte. Por que que ela teve que obter tesouro por meio injusto? Por que que ela não esperou? Por que que não foi fiel? Por que não descansou no Senhor até Deus enviar o fruto da justiça? Porque o fruto da justiça livra da morte, irmãos. E quando eu falo morte, eu não estou falando só de morte espiritual, mas morte social também. Morte emocional. Quantas pessoas existem, respiram esse ar, mas emocionalmente estão mortas, socialmente estão mortas, não tem nome, não tem vida, não tem qualidade de vida. Jesus até falou sobre isso certa vez. Vocês não pensem em vocês que a qualidade de vida de um homem depende dos bens que ele possui. Porque muitos têm tesouros, mas adquiridos por meios injustos, que não traz paz para o coração deles. Mas a justiça livra da morte. A riqueza do ímpio é como fumaça, dissipa-se, mas a justiça livra da morte. Aleluia. Não negocie princípios eternos, irmãos. Não negocie aquilo que Deus te deu. Se for para adquirir coisas, que sejam por meios justos e não pela impiedade. E ensine isso para os seus filhos. Porque o menino sábio, o filho sábio, vai aprender isso aqui. Versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Outra coisa que deve-se aprender num lar cristão, num lar de sabedoria, que Deus é quem provê tudo que necessitamos. Porque aqueles que recorrem a meios injustos para conquistar tesouros da impiedade, eles não entendem que é Deus que os abençoa. Eles olham na força do seu braço, que eles vão conquistar. Irmãos, quantas vezes a gente já se decepcionou com algumas coisas que a gente ouve? Certa vez, um jovem falou com sua mãe: eu prefiro morrer do que viver pobre. Prefiro morrer do que uma vida de pobreza. Só que a pobreza, a pessoa que falou isso tinha casa para morar, tinha qualquer roupa que quisesse para vestir, comia o que queria, não era pobre. Sabe quando eu penso em pobreza, eu lembro de Lázaro, mendigo à porta do homem rico. Ali era pobreza. Pobreza física, não tinha nada, não tinha o que comer, ali era pobreza. Irmão, sabe por quê? Essa pessoa não aprendeu que tudo na vida é um presente de Deus, não aprendeu a ser grato a nada.
Aprendeu que apenas o esforço traz coisas, que tem que ser esperto, que tem que ser astuto para conquistar tudo. E aí não aprendeu a ser grato a nada. Mas num lar de sabedoria, a pessoa entende que é o Senhor que não nos deixa passar fome, que é Ele que cuida das plantas, que é Ele que cuida dos pássaros, que é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia, que tudo é um presente. Tudo é um presente. Aquele texto do apóstolo Paulo parece ser tão atual, ele escrevendo a Timóteo: olha, Timóteo, ensina os ricos da igreja a não colocarem o coração em suas riquezas, porque o amor ao dinheiro trouxe tantos tipos de males, e muitos, por causa da avareza, caem em tantas armadilhas. Mas ensina-os, Timóteo, a serem gratos pelo que tem de comer, pelo que tem de vestir. Estejam contentes com isso. Como nós vamos estar contentes? Entendendo que tudo isso é um presente de Deus. É um presente do Senhor. A vida, a saúde, tudo isso é graça, irmãos. Mas o louco não entende isso. Por isso que Deus rechaça o seu desejo. Deus rechaça. Deus olha para o desejo do ímpio e o nega. Mas Ele vai na casa do justo e o abençoa. Porque o justo pega 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o céu e diz: graças eu te dou, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo pouco que o Senhor me deu. Olha a diferença. Jesus agradecendo por 5 pães e 2 peixinhos, como presente de Deus, como dom de Deus, enquanto tem outro que não consegue ser grato pelos seus celeiros cheios. Aí ele vai ter que destruir os celeiros, reconstruir novos e encher de novo. Não consegue ser satisfeito com nada, enquanto o outro é satisfeito com 5 pães e 2 peixinhos. A qualidade de vida de um homem não depende da quantidade de bens que esse homem tem, mas sim, irmãos, do quanto ele entende que Deus é um Deus provedor em sua vida. Glória a Deus. A fidelidade é como um celeiro bem guardado. A impiedade é como um saco furado. Ela vai se enchendo de coisas ruins. E glória a Deus, irmãos, porque Ele tem nos dado tudo que nós necessitamos. A verdadeira riqueza está em Deus estar dentro de nós. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É Ele. Um lar de sabedoria é onde se ensina que é o Senhor que não nos deixa passar fome, que é o Senhor que provê tudo que nós necessitamos, que é o Senhor que envia o sol, é o Senhor que envia a chuva, é o Senhor que envia tudo que nós necessitamos, irmãos. Versículo 4: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Porque na casa da sabedoria, onde há um lar, onde há uma pessoa que instrui o seu filho sábio, o filho sábio aprende que não se deve conquistar as coisas por meios da injustiça, que é Deus que abençoa e provê tudo que ele necessita, mas Deus vai abençoá-lo através de uma mão diligente, através do trabalho. Você ora para Deus abençoar, reconhece que Deus vai te presentear com aquilo que você necessita, e depois você sai para trabalhar, sabendo que Deus vai te dar a colheita do necessário. Porque em Provérbios tem o extremo. Tem aquele que ora e pede a Deus a sua bênção e Deus abençoa. Esse aqui é o equilibrado. Ele sabe que é Deus que abençoará o fruto das suas mãos, mas ele sai para trabalhar. É o meio que Deus criou para nos abençoar. Aí tem 2 extremos. Tem um lado aquele que é preguiçoso, que vive a vida dormindo, e para o outro lado tem aquele que acha que tudo depende do seu esforço, e aí ele engana, ele corrompe, ele vai por meios injustos. Mas nós temos que ficar aqui no meio. É o Senhor que vai prover tudo que eu necessito através do meu trabalho. É o equilíbrio, meus irmãos, porque o preguiçoso ele fica dentro de casa e ele fala: tem um leão lá fora. Aí alguém passa perto da casa do preguiçoso, a planta está caindo por cima do muro. Quem disse isso foi Salomão.
E ele vive de desejar, desejar, desejar e nunca tem nada. E ele fala: a mão remissa empobrece. Sabe o que é mão remissa? Imagina uma pessoa que vai levar a mão, mas não vai com o braço todo. A mão fica aqui, ó, no meio do caminho. E não estende o braço todo, fica só aqui. É aquela pessoa que não dá tudo de si. É aquela pessoa que não investe tempo, que não tem disciplina. É aquela pessoa que você sempre olha para ela e fala assim: essa pessoa sempre faz o trabalho pela metade. Ela nunca está disposta. Ela nunca tem ânimo. Sempre faz menos que o necessário. 15 a nota para passar na escola. A pessoa sempre tira 13. Nunca está além. Sempre faz menos que o necessário. Mas a mão dos diligentes prosperará. Sabe onde a gente aprende isso? Em casa, irmãos. A gente aprende isso em casa. A gente aprende a ser diligente, a ser trabalhador, a ser diligente. Aquele que fala assim ao Senhor: eu vou semear minha semente, mas eu sei que é o Senhor que vai dar crescimento. Eu sei que é o Senhor que vai me dar saúde. Eu sei que é o Senhor que vai mandar a chuva e o sol para essa colheita vir. Esse é o diligente. Certa vez eu estava em Diamantina e estava dando sexta-feira e a chuva não parava, a chuva estava continuando. Eu tenho que ir para o campo missionário. Naquela época eu trabalhava apenas em Capoeirão e Senador. E eu falei: eu vou ter que ir, dá um jeito. Aí uma pessoa, estava conversando com uma pessoa pelo telefone, falou: não, pastor, fica aí, não vai hoje não, está chovendo muito, perigoso. Eu entendi a intenção da pessoa, eu entendi, ela queria meu bem, me proteger. Deixa esse final de semana. Só que na hora que essa pessoa falou isso, sabe o que me veio à mente? O meu pai, com 40 anos, acordando 3h40 da madrugada, debaixo de chuva, vestindo sua roupa de motoqueiro, colocando sua motosserra, cobrindo com plástico, pegando sua moto e indo lá para perto de Bocaiúva cortar lenha. E eu pensei assim: se meu pai acorda tão cedo para cortar lenha de motosserra, para trazer o pão para casa, porque eu não vou com a mesma diligência nas coisas do Senhor? Peguei minha roupa de motoqueiro, vesti porque eu ia vir na frente pilotando. Minha esposa estava sem roupa de motoqueiro. Aí ela falou assim: eu tenho uma ideia. Foi lá e trouxe um rolo de saco de lixo que a gente usa, aquele saco preto, de grande. Pegamos uns 3, cortamos com a tesoura e eu a enrolei nela toda. Ficou parecendo uma múmia preta, só mostrando os olhos, a boca. Cobrimos-a com o capacete. Viemos para lá na casa de Irmã Maria da Luz, para no outro dia a gente começar a trabalhar na igreja. Irmãos, a gente tem que ser diligente. Trabalhar. Tudo que vier na sua mão, faça tudo o que for necessário. Salomão disse que o diligente em sua obra um dia assentará entre os príncipes. Ele está dizendo: você faz tudo. Colocou para você fazer, você faz bem. Faça como se fosse para o Senhor. Aqui você aprende que o trabalho é uma bênção de Deus, é o meio pelo qual você alcança bênçãos do Senhor nesta vida. E Salomão diz: quer prosperar? Então seja diligente no seu trabalho, faça bem, não seja mesquinho, mas entenda que é Deus que vai te dar a força, Deus que vai te dar a sabedoria, que é Ele que está te abençoando. Porque a mão diligente é como se fosse uma enxada que produz muitos frutos. A mão remissa é a peneira furada, nunca vai reter nada. Então não seja preguiçoso, faça a obra de Deus com amor, com carinho, com justiça, mas também trabalhe. Quando você fizer um compromisso com uma pessoa, faça bem aquilo que aquela pessoa te confiou. Versículo 5: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aqui nós temos a inteligência junto com a força de vontade. É tão bom você ver uma pessoa inteligente em seu trabalho e junto com a inteligência para trabalhar tem a força de vontade. As duas coisas juntas. É tão difícil encontrar. Tem gente que sabe fazer tão bem uma coisa, só não tem vontade de fazer. Eu conheço pessoas extremamente talentosas, mas não tem força de vontade nenhuma para usar o talento que tem.
Tem a inteligência para fazer, só não tem a vontade. E outros têm a vontade, só não tem a inteligência para fazer. Não tem o jeito de fazer. Mas aqui, Salomão diz que o filho sábio, ele tem humildade para aprender e força de vontade para desenvolver. Ele tem vontade. Ele não é remisso, ele é diligente e ele é sábio para juntar no verão e não dormir na época da colheita. Porque tem gente que passa o verão todo dormindo. E esse tem que aprender com a formiga. Salomão disse, parece que é lá no capítulo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque ela sabe o tempo certo de trabalhar. Investir. Tem que ajuntar também. Junte. José que ensinou isso. Junte na colheita, para quando vier o dia das vacas magras, você tenha o que recolher. E Salomão falando sobre isso na vida espiritual, lá em Eclesiastes, fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quando chegar o dia da colheita, você olhe para trás e veja assim: ó, não tenho nada para colher. A minha vida foi uma vida insignificante, uma vida de vaidade, uma vida vã, uma vida que não tem sentido. Lembre-se do Senhor dos dias da sua mocidade. Enquanto tem força, enquanto tem voz, enquanto tem ânimo, enquanto tem garra, faça para o Senhor tudo que você puder fazer. E no final da vida você vai olhar para trás e vai ver a colheita do seu trabalho, as bênçãos do seu trabalho. Não trabalhe só com boa vontade, trabalhe também com inteligência. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, Jesus. Eu estava ali em Água Boa, pregando essa mensagem, falando sobre isso. Hoje eu estou com 27 anos. Pego esse carro, vou para Capoeirão, volto para cá, daqui a pouco estou em Senador. Pego o carro, vou para Diamantina e volto e faço tudo de novo. Só que eu sei de uma coisa: não poderei fazer isso todos os dias da minha vida. Porque a idade vai chegar, as dores da coluna vai chegar, tudo isso vai chegar, irmão. Tudo isso chegará. E chegará o dia que eu não poderei fazer isso. Mas enquanto puder, enquanto tiver força, eu faço. Com diligência, com graça de Deus até meu. Mas eu sei que um dia não terei como fazer isso. Então faça na sua juventude. Lembre-te do Senhor. Seja diligente em sua vida espiritual. Seja diligente no seu trabalho lá fora também. Você acha que José só ficava em oração? Ele era diligente só na vida espiritual? Não. Ele administrava bem a casa de Potifar. Quando foi colocado na prisão, foi confiado a ele a administração da prisão. Ele foi lá e fez bem. Ele não ficou murmurando. Ele trabalhou bem. Que nós possamos ver o trabalho como uma bênção de Deus para nós, um meio de Deus nos abençoar. É um meio justo de adquirir coisas justas. Versículo 6, estamos caminhando para o final desse sermão. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A mente, é da mente, dos pensamentos que fluem as palavras. O ímpio foi aquele que não teve sabedoria, que não ouviu a instrução do pai, que não ouviu o conselho da mãe, seguiu um mau exemplo, seguiu o erro, não obedeceu a palavra de Deus, e ele por meios injustos conquistou seu tesouro. Ele entendeu que não era de Deus que vinha a sua bênção, mas sim do seu próprio braço. Enganou, corrompeu-se. No final de tudo, ele olha para trás e vê que os tesouros da injustiça não trouxeram nada que ele queria. Não trouxe paz, não trouxe alegria e não trouxe segurança. E agora sua boca profere aquilo que está em seu coração: insatisfação. Murmura, reclama. Vive uma vida reclamando, uma vida amarga, uma vida de tristeza. Suas palavras soam como podridão no nariz espiritual de quem está perto. Não tem alegria, não tem vida. Você já imaginou você conversar com Salomão? Já imaginou a tristeza de uma vida igual a de Salomão? Você chegar para ele, ele vai dizer: minha vida foi uma miséria.
Minha vida foi um erro. Porque Salomão, irmão Antônio, não seguiu os conselhos que ele mesmo deu. Ele não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho do Senhor, ele errou em todo o caminho dele. Ele sabia dos conselhos, mas ele não sabia viver os conselhos. Ele queria construir o seu reinado com segurança, mas para isso ele casou-se com várias mulheres que não tinham nenhuma aliança com Deus. Ele queria os cavalos mais bonitos e foi buscar no Egito, que Deus tinha proibido para ninguém de Israel voltar ao Egito. Ele foi lá. E no final da sua vida, a Bíblia diz que as suas esposas o induziram a oferecer sacrifícios aos ídolos. E um destes, em específico, era um deus chamado Moloque. E vocês sabem o que as pessoas sacrificavam ao deus Moloque? Crianças. Ele foi induzido por suas mulheres a oferecer sacrifícios tão profanos a um Deus tão profano. Aí você senta perto de Salomão, e Salomão diz para você assim: olha, eu não segui meus conselhos. Eu conheci de tudo, biologia, psicologia, só não conheci o temor do Senhor, não tive temor de Deus no meu coração. Falei para os outros ter, mas eu não tive. Me entreguei à vaidade, me entreguei à bebida, me entreguei às mulheres, me entreguei às festas, só não me entreguei ao Senhor. No final da vida dele, ele se arrepende. E ele diz que Deus o pediria conta de tudo. Aí nós vemos uma conversão na vida de Salomão. Mas você já imaginou conversar com um velho igual Salomão? Dizendo que nenhuma música trazia alegria para ele? Você ia na casa de Salomão visitar, você saía de lá mais triste? Isso aqui é quando você saiu de casa. Mas aí você vai conversar com o apóstolo Paulo. Ele não tinha um palácio. Ele não tinha uma mansão. Ele não tinha um tocador de manhã e de noite. Dentro de uma prisão, você vai conversar com Paulo. Aí Paulo fala com você: minha vida foi uma maravilha. Uma vida de dificuldades, uma vida de batalha, mas tudo que eu fiz por Cristo. Segui o caminho da justiça. Demorou bastante, mas tudo que eu adquiri pelo caminho da justiça me trouxeram satisfação, vida, alegria, segurança, paz na minha alma. Aí quando chega perto da tardezinha para você ir embora, para você deixar a visita que você foi fazer a Paulo, Paulo fala assim: ei, meu filho, antes de você ir embora, eu quero te dizer uma palavra. Faça como eu combati o bom combate, completei a minha carreira, eu guardei a fé. Vai, meu filho, porque Deus tem um galardão para nós. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem tinha alegria para transmitir. As palavras dele vinham como aroma suave para as narinas espirituais de quem ouviam. Aleluia. Ele foi um homem sábio, irmãos, que quando ouviu a palavra de Cristo, a guardou no coração e a praticou. Por isso, bênçãos há sobre a cabeça do justo, na mente do justo, e essas bênçãos são proferidas pela sua boca. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios não têm coisas boas para falar, mas os justos têm. Este justo, este sábio, que ouviu falar de Deus em sua casa, que ouviu a palavra da sabedoria, aguardou no coração, aprendeu que Deus é que mantinha a vida e que dava tudo que ele necessitava. Esse sábio aprendeu que tinha que trabalhar com mão diligente para prosperar nessa vida. Esse sábio entendeu que no final era Deus que iria abençoar. Esse sábio entendeu a juntar no tempo certo, para colher no tempo certo, para desfrutar no tempo certo. E o sábio morreu. Só que ele continuou vivendo na mente dos vivos. E aí Salomão termina dizendo: a memória do justo é abençoada. Continua a perdurar, mesmo depois de morto. Você sabia que os mortos falam? Falam na nossa mente. Falam através das lembranças. E continua a nos ensinar, irmãos, enquanto viverem dentro do nosso coração. Quantos justos partiram e as suas vidas ainda servem de lição para nós. Que possamos seguir seus exemplos e entender, irmãos, que nós devemos seguir o caminho da justiça. E para terminar, termino com essa frase: a eternidade começa
com as escolhas que fazemos hoje. São pequenas escolhas na infância, na juventude, na vida adulta, que te levará à eternidade. Tanto a eternidade espiritual com Deus, quanto a eternidade na mente daqueles que continuarem vivendo. Amém?